Estamos aqui de volta, dando continuidade à nossa aula 3. Essa aula 3 ela vai ter como tema, né, exatamente a discussão do título da monografia e da construção de um sumário prévio, né. Eu já sugeri aqui alguns temas, né, alguns títulos de monografia e também sugeri alguns sumários prévios em relação a esses títulos. Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos voltar daqui a pouco para a tela do computador, vou mostrar para vocês mais um título da monografia, né, e que vocês também podem utilizar como sugestão, e a construção também de um sumário prévio. Então vamos lá. Aqui tem um título que eu montei aqui para vocês agora, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, ou ADPF 54, né, e a moralidade política. Um estudo acerca do direito à vida e do direito à liberdade. A ADPF 54, para quem não conhece, muitos devem conhecer, ela trata exatamente daquela discussão do aborto do feto anencéfalo, né? Então aqui houve uma discussão no Supremo se a mulher, né, no caso, a gestante, teria o direito de realizar o aborto, no caso, comprovado, inclusive, né, de um feto anencéfalo. É claro que essa discussão, foi uma discussão extremamente profícua, né, porque gerou um debate tremendo no Supremo, né, exatamente em relação a se o direito à vida ele prevalece ou não ao direito de liberdade, sempre entra nessa discussão. E aqui a ideia era exatamente trabalhar com a noção de que não há, né, vamos dizer, uma prevalência do direito à vida em relação ao direito de liberdade. Na realidade, há uma complementação, né, entre essas duas coisas. A vida, ela se complementa com a liberdade e vice-versa, ou seja, não há vida sem liberdade e nem liberdade sem vida, que é exatamente a ideia da moralidade política. Então aqui, se alguém optasse por esse título, por exemplo, por esse tema, né, eu acho que nós poderíamos construir um sumário prévio, né, da seguinte forma, né, sempre começando pela introdução. No capítulo 2, eu acho que não tem necessidade, né, de falar de o que é a ADPF 54, né, muito pelo contrário. Aliás, o que é a ADPF, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, mas é interessante apresentar pelo menos uma noção do que é, de qual é o objeto, né, da arguição de descumprimento, que é exatamente o tal do preceito fundamental, né? Então aqui nós vamos discutir o que é o chamado preceito fundamental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso para já começar a traduzir o nosso objeto de pesquisa. Aqui, então, eu já vou abrir um outro subitem, onde eu vou chamar de ADPF 54. Então, olha bem, aqui eu estou fazendo uma espécie de um estudo de caso, né? Eu estou pegando aqui o julgado do Supremo e vou fazer um estudo de caso da ADPF 54. O que seria interessante é vocês dividirem, quem optar por estudo de caso, né, dividir o estudo da ADPF pelos votos de alguns ministros, né, dos principais ministros. Então, vocês podem colocar no 2.2.1, né, o voto ministro Gilmar Mendes, por exemplo, né, o 2.2.2, o voto ministro não sei, Ellen Grace, e assim por diante. Então eu coloco aqui, como sugestão, coloco aqui uns 4 ou 5 votos, os votos contrários, os votos a favor da DPF, né, do aborto do anencéfalo, e vou, como é que eu vou dizer, vou traduzindo, né, para o meu leitor qual é o caso, né, que eu estou levando em consideração para trabalhar na minha monografia. Esse tipo de estudo de caso, claro que isso não é muito bem um estudo de caso, mas esse tipo de estudo, né, de julgamento, vamos dizer assim, ou de julgado, é muito interessante no direito, porque ele enriquece bastante, né, porque você está, na realidade, aqui
desconstruindo um voto, né, tentando entender de que maneira que o ministro fundamentou o seu voto e apresentar ali, então, uma crítica a esse voto. Bom, o que é interessante aqui, obviamente, é claro que haveria a necessidade de ler a DPF 54 e ter acesso aos votos para entender melhor de que maneira, né, que os ministros estão se posicionando. É claro que eu já li esse caso há algum tempo e eu me lembro vagamente que muito do que se discutia nesse caso é uma chamada teoria da ponderação de interesses ou da ponderação de valores, que é uma teoria que eu acho que vale a pena ser tratada aqui, já que nós estamos apresentando uma crítica ao tipo de fundamentação que o Supremo vai utilizar na DPF 54. Então aqui, por exemplo, eu poderia começar o meu capítulo 3 para falar sobre a ponderação de interesses, né, ou ponderação de valores. E aqui eu iria começar a subdividir esse capítulo. Então eu tenho que traduzir, ou seja, eu tenho que demonstrar o que é essa ponderação de interesses. E aqui, é claro, eu já começaria com a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado. Porque o Supremo chama isso de princípio, né, mas eu acho que isso é uma metodologia de solução de conflito. É um princípio muito utilizado pelo Supremo para solucionar esse tipo de conflito, onde há uma tensão aí, né, vamos dizer assim, ou uma colisão, alguns chamam, né, entre o direito público, que está relacionado à vida, e o direito de liberdade, o direito privado, que está relacionado à liberdade. Outra subitem que eu colocaria aqui, exatamente a diferença entre princípios e valores, né? E aqui então eu poderia usar um autor que é muito utilizado pelo Supremo, que é o Robert Alexy, né, para apresentar qual que é a noção ou qual que é a distinção que o Robert Alexy faz entre princípios e valores, né? Até para justificar que na realidade o que há ou seja, o cerne da discussão da DPF 54 é uma discussão de valores, né? Ou seja, a vida vale mais que a liberdade vale mais que a vida, seria mais ou menos nesse sentido. Então aqui eu acrescentaria essa discussão para entender qual é a teoria do Robert Alexy, e depois eu poderia apresentar aqui de que modo, né, que o Alexy trabalha a ponderação de valores e a sua chamada fórmula peso, né? Ou seja, é exatamente onde ele estabelece ali, ou seja, de que modo que ele atribui determinado peso, determinado valor e assim por diante, né? Que seria a técnica que ele vai utilizar para solucionar conflito. Então isso aqui, dentro dessa sugestão de título, né? E os pontos 2 e 3 aqui são, vamos dizer, revisão da literatura, né? Não é ainda meu marco teórico. Agora eu vou entrar no marco teórico, que é exatamente a ideia de moralidade política. Eu posso, por enquanto, chamar de moralidade política, né? Depois isso pode ser alterado, né? E aí eu vou trabalhar, então, quem trabalha a ideia de moralidade política, de novo, é o Ronald Dworkin, né? E aqui, então, eu vou trabalhar o direito como integridade, a distinção entre princípios e valores para o Dworkin, e valores para o Dworkin, que é diferente da distinção de princípios e valores para o Robert Alexy, né? Eu poderia também falar aqui sobre a separação, né? Ou melhor, sobre a relação entre direito e moral novamente. Aqui já dá para a gente ter uma noção, porque eu vou
a ideia de moralidade política aqui é exatamente falar o que o Dworkin pretende com isso aqui, é dizer que não há, né, como estabelecer uma prioridade ou uma prevalência de um determinado direito sobre outro direito. E é isso que eu vou trabalhar exatamente aqui. E essa distinção entre princípios e valores para o Robert Alex e princípios e valores para o Dworkin, essa distinção é muito importante porque ela é completamente diferente para um e para o outro, né? Então isso seria bem interessante. No capítulo 5, eu faria aqui então Aqui eu iria apresentar as minhas contribuições, né? Eu posso até falar, por exemplo, sobre, eu posso chamar isso aqui de contribuições contribuições a partir do direito como integridade à ADPF 54. Então, aqui na realidade, eu vou apresentar as minhas considerações que eu farei a partir do direito como integridade à ADPF 54. Então, o que eu vou, o que eu quero demonstrar com esse estudo aqui na realidade? Eu quero demonstrar que, na realidade, a decisão do Supremo, embora ela tenha sido, vamos dizer assim, correta em alguns aspectos, né, a forma de argumentação do Supremo ela ainda é uma forma um tanto quanto complicada, né? Porque em uma democracia, por exemplo, não há que se falar em supremacia de um interesse, por exemplo, interesse público sobre interesse privado. Então aqui eu vou apresentar alguns aspectos mais críticos, eu posso subdividir isso aqui em 5.1, 5.2, isso fica a critério de vocês, e encerraria a minha monografia com a conclusão, e vou fazer de novo aquela bibliografia básica, né, apresentando os livros que eu vou ter que ler no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Aqui há uma novidade, né, em relação a esse tema. No meu capítulo 2, é óbvio que eu vou ter que ler alguma doutrina aí de direito constitucional, jurisprudências e tal. Mas o mais importante aqui é porque eu vou ter que ter acesso ao inteiro teor, né, do acórdão da DPF 54. Isso, é claro, é fácil você encontrar, na internet isso acha super fácil, e ali você vai ter acesso a todo esse acórdão da DPF 54. E vai ter que ter como, obviamente, analisar o voto de cada um desses ministros, selecionar ali quais são os votos mais, vamos dizer, mais importantes, né, ou melhor, fundamentados, e trabalhar a fundamentação desses ministros. Então há uma novidade aqui na referência bibliográfica de vocês. Depois eu vou mostrar de que modo que vocês podem fazer a referência de jurisprudência ou algo nesse sentido. Uma coisa que eu também não tenho muito falado, mas que é importante, já que vocês estão fazendo um estudo de direito constitucional, ou quando estão fazendo direito penal, algo nesse sentido, é citar, gente, a Constituição, né, citar o Código Penal, fazer referências a isso, e também depois eu vou falar melhor sobre isso. Bom, no capítulo 3, quando eu estou falando de ponderação de interesses ou ponderação de valores, e aí eu estou sugerindo aqui exatamente um estudo acerca da teoria do Robert Alex, hoje em dia no Brasil existem inúmeros livros lançados em relação à teoria do Robert Alex. Inclusive, o próprio livro do Alex, né, que é um clássico, né, que é a Teoria dos Direitos Fundamentais, ele foi traduzido para o direito, para a língua portuguesa, no caso para o Brasil, pela editora Malheiros, se não me engano, em 2008 ou 2006, não sei, né, e é uma tradução muito boa, inclusive, né, feita pelo filho de José Afonso da Silva, e ele foi, inclusive, auxiliado pelo próprio Alex no momento dessa tradução. Então, é uma tradução que eu recomendo, né, a teoria dos direitos fundamentais, e ali vai estar exatamente explicando como que funciona essa ponderação de valores. Então, esse é um livro que vocês teriam que ter acesso nesse caso aqui. E encontra aí facilmente em qualquer biblioteca ou livraria para poder adquirir. Além disso, vocês têm outros grandes livros aqui que poderiam entrar aqui, né? Se vocês pegarem a Escola de Direito Constitucional do Rio de Janeiro, da UERJ, né, encabeçada aí pelo agora atual ministro Luiz Roberto Barroso, né? O próprio livro do Luiz Roberto Barroso sobre hermenêutica e interpretação constitucional,
O professor Daniel Sarmento também tem um livro sobre ponderação de interesses. Então, existe aí toda uma pesquisa. Depois eu até posso disponibilizar para vocês o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida em relação a livros ou alguma coisa nesse sentido, eu posso depois auxiliar também na forma de encontrar esses livros, né, vamos dizer assim. Então esse capítulo 3º aqui é um capítulo que é interessante porque tem muita literatura sobre isso aqui. Seria até complicado para conseguir, vamos dizer assim, separar, né, qual que é o livro mais interessante para ler em relação a esse capítulo. No capítulo 4, obviamente, hoje em dia no Brasil só falta 1 ou 2 livros, né, do Dworkin que ainda não foram traduzidos para o português. Os mais importantes já estão traduzidos pela editora Martins Fontes. Acho que, se não me engano, faltam só um livro dele sobre a democracia, né? E o último livro dele, que foi lançado um pouco antes dele falecer. Esses 2 ainda não foram traduzidos, mas eu creio que já estão aí prestes a serem traduzidos também. Todo o restante da obra do Dworkin está traduzido no Brasil. Então é importante ler o original, né, o autor, sem ficar o tempo inteiro citando por via indireta. Mas aqui tem, além do Ronald Dworkin, dos livros do Ronald Dworkin, que são extremamente fáceis de encontrar, tem N autores também que vocês podem recorrer, inclusive teses de doutorado. Tem uma tese de uma professora do Paraná, chamada Kátia Kozik, muito interessante sobre o Ronald Dworkin. Tem a tese da professora Vera Caram, de Coelho, que é uma professora lá do Paraná também, desculpa, de Santa Catarina, né, que é muito interessante também. Então, quer dizer, tem muita coisa que vocês poderiam trazer para a discussão dessa monografia. De novo, né, voltando aqui, o problema maior é tentar reduzir ao máximo o número desses livros. E aí, eu acho que com 15, 13 ou 15 textos, né, bons textos, vocês vão conseguir fazer essa monografia tranquilamente. E aí vem o capítulo 5, que aí já não tem, no capítulo 5 não tem uma referência bibliográfica, porque o capítulo 5 ele na realidade, faz parte daquilo que você quer realmente como resultado da sua monografia, né? Você quer apresentar críticas ao modo de fundamentação do Supremo Tribunal Federal. Então isso seria simples. Em relação à introdução à conclusão, eu vou falar em um próximo bloco, um pouco mais para frente, para fechar esse raciocínio aqui. Bom, uma outra sugestão de título, né, é um tema também muito trabalhado, é o tema, é claro que já é um tema já bastante, vamos dizer assim, utilizado, né, mas ainda vale a pena essa discussão, até para vocês que estão fazendo um curso de especialização, né, é a discussão da ponderação de valores, por exemplo. E aqui eu coloquei um título também bastante amplo, mas se vocês quiserem também restringir ao estudo de um caso específico também, isso seria extremamente interessante, né? Então aqui eu estou sugerindo, bom, só para deixar claro, eu estou sugerindo temas aqui de direito constitucional, porque a minha área é direito constitucional, mas se vocês quiserem sugestões em outras áreas, como eu disse, eu vou deixar o meu e-mail à disposição e vocês podem entrar em contato comigo depois. Bom, aqui tem uma sugestão que seria ponderação de valores e o Estado democrático de direito. E como subtítulo ficou uma contribuição a partir da teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas. Esse tema já é um tema, vamos dizer assim, até já um pouco cansativo, já ou cansado, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda vale a pena trabalhar esse tema, até mesmo para conhecer um pouco o que já foi discutido ou o que ainda tem muito para se discutir ainda. Mas aqui tem 3 pontos que são importantes, né? Uma é exatamente a discussão da ponderação de valores, né? Outra é a compreensão do que seria um Estado democrático de direito, e outra seria exatamente a ideia da teoria discursiva, né? O que é a teoria discursiva e o que a teoria discursiva tem a nos oferecer em relação a uma crítica, né, à teoria da ponderação de valores. Então aqui o que eu poderia sugerir como sumário, né? Então começamos pela introdução, novamente.
No capítulo 2, nós já vamos começar a falar sobre a questão da ponderação de valores. Aqui nós vamos tentar entender o que é essa chamada ponderação de valores. E aqui vocês podem utilizar, por exemplo, de onde que vem essa ponderação de valores. Na realidade, a ponderação de valores, depois que a gente já faz um determinado estudo, né, vocês vão perceber que ela surge lá atrás, em meados do século XIX, com a teoria de um autor bastante conhecido, que é o von Ehring, né, que é o chamado Ehring. E a sua teoria dos interesses. Não é isso? Ali tem um livro do Ehring chamado A Finalidade do Direito, onde ele vai trabalhar exatamente isso. Então, o Rudolf von Ehring seria talvez a base dessa ideia de que pode existir sim uma ponderação de interesses e até chegar mais para frente na ponderação de valores. Um outro autor importante a ser estudado é o professor Philipp Heck. Se eu não me engano é com 2 L's, eu não lembro mais. Depois tem que conferir. O Philipp Heck também tem um livro chamado A Jurisprudência dos Valores. É um livro também que foi publicado ali finalzinho do século XIX também, onde ele vai apresentar essa chamada jurisprudência dos valores, que seria exatamente a base da ideia de uma jurisprudência, o livro dele chama Jurisprudência dos Interesses, né? A ideia de uma jurisprudência dos valores. Então ele começa com a jurisprudência dos interesses, e isso depois vai se transformar numa jurisprudência dos valores, né? Mais para frente, um outro autor que eu acho que entraria aqui, exatamente extremamente importante na construção dessas jurisprudências dos valores, é o Karl Arens. Né? É o Karl Arens e a jurisprudência dos valores. Né? Eu estou sugerindo, tá, gente? Isso aqui pode ser totalmente diferente. E para encerrar, nós entraríamos no Robert Alexy, né, e a ponderação de valores. Então, o que eu fiz aqui no meu capítulo 2, na realidade? Né? Eu estou tentando entender qual que é a base da teoria da ponderação de valores. Né? Onde é que ela começa? Né? Então, eu entendo que o Ehring talvez seja o pontapé inicial dessa discussão, passa pelo Heck, pelo Larens, entre outros autores também, claro, até chegar ao próprio Robert Alexy aqui, com a sua ponderação de valores. Então aqui eu estou entendendo como é que funciona essa ponderação de valores, quais são as bases, né, da ponderação de valores. Depois, em seguida, eu posso abrir um capítulo 3, onde eu vou falar dos paradigmas constitucionais. Já teve até um sumário prévio aqui para trás, que eu trabalhei também os paradigmas constitucionais. Então, por que eu vou trabalhar os paradigmas constitucionais aqui? Na realidade, existe uma ideia, né, uma discussão, né, entre normas e valores. O direito, na realidade, ele tem uma linguagem normativa e não uma linguagem valorativa. E essa discussão ela passa por essa discussão dos, vamos dizer, dos paradigmas constitucionais. Então, no Estado liberal, né, era um Estado muito adstrito a regras, vamos dizer assim, eu tenho que entender o que exatamente é esse Estado liberal, ou seja, o que ele tem a nos oferecer em relação a essa compreensão. Será que no Estado liberal haveria essa discussão de valores, interesses envolvidos, ou não? Né? Depois vem o Estado social. Aqui sim a discussão já não é mais uma discussão somente de regras, aqui a nossa preocupação já são com valores. Né? Então olha bem a distinção, né, entre regras e valores, normas e valores, já está aqui até um pouco no seio dessa discussão, ou dessa distinção entre o que seria o Estado liberal e o que seria o Estado social. E, para finalizar o nosso capítulo 3º,
faríamos um estudo sobre o Estado democrático de direito, né? O Estado democrático de direito que, na realidade, segundo uma proposta habermasiana, não existe aí como fazer uma determinada ponderação de valores. Bom, isso aqui para poder entender. O capítulo 4, nós faríamos um estudo acerca da teoria discursiva, do direito. Né? No capítulo 4, então, nós faríamos o quê? Uma discussão, por exemplo, acerca da distinção entre normas e valores. Isso aqui, o Habermas trabalha isso no capítulo 6 do livro Direito e Democracia, né, que é a base da teoria discursiva, inclusive. Uma distinção entre os momentos de aplicação, entre os momentos de justificação e aplicação da norma jurídica. A relação complementar entre direito e moral. Então aqui tem os principais pontos que estão relacionados à teoria discursiva do direito, né, para poder fechar o nosso capítulo de marco teórico. No capítulo 5, nós apresentaremos as críticas, né, aspectos críticos da ponderação de valores. E aqui sim, quais são as contribuições que vocês têm a dar em relação a isso. Ou seja, o direito é um conjunto de normas ou de valores, né, onde você vai exatamente apresentar isso, né? Outra contribuição é o caráter deontológico das normas. E outra discussão seria exatamente a própria, vamos dizer, reconstrução do Estado democrático de direito. Finalizando a conclusão, né? E também falar da questão da bibliografia básica que deve ser utilizada para essa monografia. E aqui, essa monografia já é um pouquinho mais complexa, né? Exige aqui uma leitura um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, tem que ter um pouco mais de tempo, mas também não é nada tão assim difícil. Por exemplo, o nosso capítulo 2 aqui, que tem aqui a teoria do Yering, do Heck, do Larens, do Alex, aquele livro que eu sugeri numa aula passada, da Margarida Maria Lacombe de Camargo, vai ter tudo isso aqui. O livro do professor Kaulanes vai ter isso aqui. Então tem outros livros também que tratam dessa discussão de ponderação de valores, né? O livro do professor Daniel Sarmento também tem tudo isso aqui, não é difícil de achar. Então, como eu disse, a partir do momento que eu disponibilizar o meu e-mail, vocês podem entrar em contato e eu apresento outros temas, inclusive formas de encontrar a bibliografia para esses temas e de como montar o sumário para esses temas também. Bom, vamos parar por aqui e daqui a pouco a gente continua com outras sugestões também de tema.